Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Nilson, da Mega Dealer. Agradeço a presença de todos vocês. A gente vai iniciar aqui uma live bem interessante aí sobre o momento que a gente está vivendo no mercado automotivo. Então, só para a gente se organizar, eu vou pedir que as perguntas sejam feitas no chat. Então, o chat fica aí do lado, tá? Então, vocês podem colocar aqui as perguntas. E conforme as perguntas forem entrando, a gente vai aguardando um momento mais propício e já vai passar para quem estiver falando responder. Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas que vocês quiserem. Essa live ela vai ter 4 blocos, né? O primeiro bloco, o Caporal vai fazer uma abertura com o John, que vai falar sobre uma experiência dos Estados Unidos, ele está direto dos Estados Unidos. Depois a gente vai trazer um pouco do aspecto global do que a gente trouxe muito das missões técnicas e do que a gente está vendo lá fora pelo Fábio. O Ari vai tropicalizar um pouco isso com os números que nós temos, né? Como é que está o mercado aqui no Brasil. E eu vou fazer o fechamento. E aí, no final, fica também aberto para fazer mais perguntas, tá? Mas, por enquanto, a gente pede que vocês deixem as perguntas no chat. Vamos lá, Caporal? Vamos sim. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de todo mundo também. Estou muito feliz de ver grandes amigos aqui, né? Pessoas que eu tenho um carinho enorme. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz de ver vocês. Eu estou aqui com o John Lever. Por que a gente trouxe o John Lever? Porque a gente queria dar uma pitada internacional nessa live com uma pessoa que é uma das mais experientes no mercado automotivo que eu conheço. Eu vou lá ler um pouquinho o que ele já fez. Ele, entre outras coisas, é um veterano de guerra. Ele era Ranger e Paratrooper, paraquedista do Exército Americano. Ele foi diretor de vários grupos de concessionária, uma das quais, inclusive, a gente visitou na última missão técnica em Miami. E ele está há 7 anos na Cars Protection Plus. Ele é o vice-presidente de lá. E aí eu vou pedir para ele dizer um pouquinho o que faz a Cars Protection Plus antes de a gente entrar no assunto do mercado americano, essas coisas. E outra coisa, eu vou pedir para ele falar sentenças curtas, porque eu vou traduzindo para vocês na sequência, tá? Então, hi John, thank you so much for having you here. And I just did a quick introduction of yourself. I heard the paratrooper. Yeah, the paratrooper, you got it, right? So, would you like to explain a little bit what's Cars Protection Plus so people can understand what you do there right now? Perfect. Please. Well, first of all, boa noite and obrigado. So thank you for having me. So Cars Protection Plus is a third-party administrator. Então, Cars Protection Plus é um administrador terceiro. Vamos lá. So what that means is we administrate insured products like vehicle service contracts or Garantida Extendida and GAP and some other ancillary products like tire and wheel. Ok, ele faz uma administração de seguros como Garantia Estendida, GAP e outros produtos que podem ser provisionados, fornecidos por várias seguradoras diferentes. Vamos lá, John. Let's go. And our primary customer, unlike my background has always been in the retail franchise side, meaning Toyota stores, Ford stores, but cars we actually deal with independent dealers, which are not franchisees. Ele trabalhou a vida inteira em concessionária, uma boa parte, e hoje na Cars Protection Plus eles lidam com lojistas independentes. And what kind of cars do you insure? So typically, we're looking at high mileage vehicles. We'll put a extended service contract on a high mileage vehicle, 100,000 and above. Ok. Então ele faz garantia estendida de veículos que têm 100 mil milhas ou mais. Tá? É um tipo de produto que ele faz. Yeah, and during a lot of the recent market conditions, COVID, chip shortage, all the different market challenges we had, our product actually became very, very relevant, not only in independent dealers, but also in the franchise space. Então ele está dizendo que diante de Covid e a falta dos componentes
dos chips, etc., o produto deles se tornou muito relevante, não só para as lojas independentes, mas também para as concessionárias. Typically, franchise dealers would auction or wholesale a vehicle that was outside of their reinsurance service contract parameters. But during, all the events that we've lived through the last 5 years, they started keeping those vehicles and needed a way to entice a customer to buy it and make a little money in finance. Normalmente, os concessionários, eles vendiam carros que estavam já fora do número de milhas que eles queriam vender no showroom, etc. E aí não precisavam se preocupar com o pós-vendas, garantia ou nada. E hoje eles usam bastante o produto deles para manter esses carros e vender eles no varejo. And through that all, I've learned a lot. I've learned more in the last 8 years than I think I had in the previous 10. It's just incredible the things we had to prepare for that we couldn't prepare for, increase in engine costs, transmission costs, parts in general, labor going up. So. E nos últimos 7 anos, ele aprendeu mais do que a carreira dele profissional inteira, lidando com esse tipo de problema e custos de câmbio, transmissão e de mão de obra também. So, John, what's happening in the U.S. market right now? It's like the franchise dealers are selling the cars with great discounts or not. You have a offer and demand balanced or not. Let's just give a quick view for us. Eu fiz uma pergunta para ele, como é que está o mercado americano agora, se está equilibrado a oferta e demanda, se está dando muito desconto nas concessionárias, só para ele dizer alguma coisa para a gente. So the obvious one we were preparing for at the beginning of the year were the tariffs that were imposed by the current, administration. And what happened was dealers started scare selling, and we think we sold a little bit ahead. So now we're kind of experiencing a little slowdown in demand. Então está caindo a demanda, o problema das tarifas, que está acontecendo. O Fábio vai falar mais sobre isso. E agora está indo para baixo a demanda. And go ahead. And I was going to say that one of the consequences of that action was our used car inventory dipped to an all-time low. I think at one point we were at about 39-day supply, which is just incredibly low. I've never in my career, 30 plus years, have ever seen our used car inventory that low. E o estoque de carros usados está muito baixo, com 39 dias de estoque, e ele nunca viu isso antes na carreira dele. And so, and here in Brazil, we are having special tariffs as well. Like the government's taxing a lot things, but nowadays, at this moment, he reduced the EPI for some make and models. Okay? Então, estou falando da redução do IPI para algumas marcas e modelos específicos, apesar do governo brasileiro estar taxando tudo, para alguns carros de algumas 1.0, etc., a gente baixou o IPI que todo mundo sabe. So, how can then the dealers here in Brazil can add value, or can you talk a little bit about CPO in the US? Eu fiz uma pergunta para ele, o que ele pode dizer sobre CPO. CPO é Certified Pre-Owned, é o carro certificado usado. So certified pre-owned were primarily off-lease cars, early on back in the 80s, 90s, when leasing was very, very popular here in the U.S. And then, okay. Ele falou que começou o CPO quando saiu os carros do leasing. Então, é muito popular o leasing nos Estados Unidos, o carro sai do leasing com baixa quilometragem em 2 anos. Então, é um carro muito elegível para ser certificado. Go ahead, John. So, what happened with the introduction of Carfax and the internet, the obvious competition, the world got a lot smaller. So competition was increased. So then dealers started expanding their CPO inventory to all used cars. And they actually used to have outside companies, but now primarily all of them are done through the OEMs, the manufacturers. Ok. Com a concorrência aumentando, eles começaram a colocar CPO em todos os carros, praticamente, dos estoques. E hoje, eles trabalhavam antigamente com empresas terceiras, as concessionárias, e hoje os programas de montadora de CPOs de carros certificados é que dominam o mercado americano.
So, question for you, Cabral: are there current CPO programs right now in Brazilian dealers? Yes and no. Okay. Ele fez uma pergunta: como é que tá os CPOs dos concessionários brasileiros? We have for independent dealers, they're selling a lot of CPOs with a company called Gestalto. Estou dizendo que as lojas independentes vendem muito garantia estendida com a Gestalto. And nowadays, Autoavaliar, we're selling more than 1,000 this month. Next month, I think we're going to reach 4,000 cars on wholesale, but with extended warranty for 1 year. Então, estou dizendo que a Autoavaliar esse mês já vendeu 1.000 carros com garantia estendida e o próximo mês vai vender 4.000 carros. But on the franchise dealers, they don't do that a lot. Eu estou dizendo que nas concessionárias não se vende muito programas de certificação. We tried a lot with General Motors, Honda, Mitsubishi, that I remember, but nowadays I don't see any program from the manufacturer about CPO. Eu estou falando que não tem um programa hoje, e se alguém quiser colaborar aqui, colocar do lado, se alguém lembra, um programa de veículos certificados da montadora, já teve o Siga, da GM, já teve da Honda, já teve Mitsubishi, já teve outros, mas eu não lembro de algum atual hoje que esteja muito forte na rede de distribuição. Yeah, the obvious benefits of a CPO vehicle is that it's been reconned or reconditioned well. Any inherent problems are going to be taken care of. There's going to be some value to the vehicle with extended service contracts or other ancillary products that you can add to the vehicle to differentiate or make that vehicle more valuable in the marketplace. Ele está dizendo que existe a maneira de você fazer o CPO, você torna ele muito mais valioso no mercado e diferenciado. Aqui, ó, lembrei aqui, e tem razão, a Toyota possui programa de seminovos certificados. Aliás, quem fornece para a Toyota toda a parte de site, de seminovos certificados e tudo mais, é a Autoavaliar. Eu comi bola aqui, comi mosca, perdão. E tem o Audi Approved. So we have 2 CPOs programs from manufacturers here in Brazil nowadays. The people are saying Toyota, that we provided Autoavaliar, and I forgot about it, and Audi Approved. So we have those 2. E GM has a GM has a CPMC through GM Financial. So I think the big thing too, and I think the most important thing is with any program you put in the store, is how well you're training the salespeople and how well you're training the dealership staff. Because again, if you're not training them to start talking about that early and often, then it's really just kind of wasted money. Yes. Ele está falando que o grande negócio é como você faz a tua equipe de vendas entender o CPO, como é que você treina eles para vender esse produto. Não, porque senão você vai desperdiçar um monte de dinheiro, porque não vai passar o valor correto do produto para o consumidor final. John, I'm going to ask you if you want to stay. Fabio is going to show some numbers from the American market. If you want to stay, if you have time. Yeah, I'll stay. If anybody has any questions, I'll be more than... Oh, thank you so much. And I appreciate really your time here and staying with us, okay? I love seeing you guys again, so it was my pleasure. So thank you for the invite. Okay, thank you so much. Cabral, you have my LinkedIn. If you want to share with anybody, they can reach out. I'll do it right now. I'm going to put it in the chat, okay? Yep. Awesome. Thank you. Thank you so much, John. Fábio. Vamos lá, pessoal. Eu queria dar uma boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, uma audiência grande. A gente está aí praticamente com mais de 90 pessoas, pessoal que entrou no grupo. E indo direto ao ponto, me avisem se está tudo ok. O som, vocês estão vendo minha tela, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, então, das tendências globais do segmento automotivo, né? E depois de muito tempo aí na estrada, no mercado automobilístico, eu acho que, e para começar o nosso bate-papo, vamos esquentar esse bate-papo aí, né? A gente está num momento muito específico, num momento único no mercado automotivo global. Imagino que, para todos nós, a gente talvez nunca tenha passado por isso nos últimos 20 anos, né? Para quem está bastante tempo aí
no mercado deve estar percebendo isso, e tem alguns fatores, vocês podem ver no slide, que estão contribuindo fortemente para essas mudanças que a gente vem passando, né? A gente está passando, principalmente vocês estão vendo ali a guerra de tarifas, né? Que acaba sendo aí um item que impacta diretamente não só a operação das montadoras, mas do fluxo mundial de recursos, nas guerras propriamente ditas, né? Estão acontecendo aí no Oriente Médio, na Ucrânia, mas que a gente tem aí, do lado esquerdo, a foto do Trump, do Xi Jinping, duas economias mundiais, uma estabelecida e liderando esse planeta há muito tempo, e uma economia muito forte, emergente, investindo muito em inovação e tecnologia. Então, a gente está vendo também no centro do slide a imagem de inteligência artificial, que está mudando as nossas vidas, a forma como a gente trabalha, a forma de vender carros, de ter tecnologia dentro dos carros, né? As fotos dos carros mais novos, tanto da Tesla, o Model Z, como da BYD, e do lado direito, a mudança que deve acontecer rapidamente com o uso de inteligência artificial da mobilidade autônoma de veículos elétricos. A gente já vê no mercado norte-americano, no mercado chinês, ali um carro da Waymo, onde você vai começar a pedir um Uber daqui para frente, sem motorista, né, que vai te pegar, que vai ter um custo mais baixo, que vai impactar na forma como as pessoas vão comprar carro daqui para frente, a sensação de propriedade a cada dia vai diminuir, então a importância da gente poder cada dia mais se aproximar e entender isso para ver quais são os impactos no nosso negócio, né? Aqui a gente não quer, eu acho que é bom fazer um disclaimer aqui, né? Fazer uma observação, a gente não quer fazer nenhuma discussão política, econômica, nem tomar nenhum tipo de partido, mas principalmente trazer para vocês o que deve estar acontecendo e as tendências globais que estão impactando nesse momento o nosso mercado de automóveis, né? E elas estão chegando, a grande verdade é que elas estão chegando a gente a cada dia que passa. Então, nós vamos começando aqui a falar, mostrar para vocês estão vendo aí o estoque de veículos novos, né? Aqui é informação que vem da Lotlinks, da Presidio Consulting, dos Estados Unidos. A gente está sempre na Mega Dealer, todo ano indo para os Estados Unidos, nas missões técnicas no NADA, coletando muita informação. Então, a gente quer trazer boa parte dessas informações para vocês aqui da live, tá? Então, vocês estão vendo aí, principalmente na linha, e aí a gente está vendo na linha em azul escuro, a rentabilidade, a lucratividade das concessionárias em bilhões de reais, e na linha clara vocês estão vendo como é que está o estoque de veículos novos nas concessionárias norte-americanas, né? Então, em 2021 e 2022, à medida que o estoque caiu em função da pandemia, da falta de componentes, da falta de microchips, a gente viu, por outro lado, a rentabilidade das operações de veículos novos praticamente subir demais, né? Então, nos anos de 2021, 22, 23, uma rentabilidade muito alta, falta de produto, né? Falta de componentes, o estoque caindo, e isso inversamente proporcional entre a lucratividade e o estoque de veículos novos. Entretanto, a gente começa a ver que a situação já agora, no ano de 2024 e 2025, é semelhante, a gente está vendo essa situação se normalizar, e à medida que os estoques voltam a subir, a rentabilidade dos concessionários inversamente proporcional caindo, e essa deve ser a tendência, principalmente para os próximos anos, ok? E aí, quando a gente fala, principalmente de capacidade produtiva nas fábricas dos Estados Unidos, né, e produção e capacidade instalada das fábricas, a gente viu que no passado, entre 2024 e 2017, a gente tinha um ajuste, né? Muito pouca diferença. E hoje a gente está vendo esse gap entre produção e capacidade, a gente está vendo ainda muita capacidade ociosa nos Estados Unidos. Então, assim, não é à toa que a gente está vendo a imposição das tarifas pelo governo norte-americano, do Trump atualmente, forçar esse aumento da produção, porque eles ainda têm capacidade ociosa,
né? Ainda existe uma necessidade de geração de emprego latente nos Estados Unidos que a gente está vendo acontecer. Então, as tarifas, é claro que elas estendem-se para vários segmentos da economia, mas a indústria automobilística é uma indústria muito importante. Então, a gente está vendo um motivo pelo qual a gente está vendo tanta mudança na nossa indústria lá nos Estados Unidos, e que certamente vai afetar México, Canadá, Brasil, América Latina e todo mundo, né? Aqui, por exemplo, rapidamente, os postos de trabalho, né, nas fábricas norte-americanas. Então, depois de uma queda sensível em volume de trabalho, a chegar a 150 mil trabalhadores com carteira assinada nas linhas de produção das fábricas norte-americanas, a gente começa a ver nos últimos 3 anos um retorno de um volume em patamares, inclusive, superiores ao começo do nosso milênio, em 2000, já atingindo 300 mil pessoas trabalhando, né, gerando riqueza, gerando receitas, aumentando o PIB norte-americano, em 2023 e 2024. Então, o que a gente está vendo, esse sinal das medidas de tarifas e protecionistas do Donald Trump estão muito ligadas ao aumento da geração de emprego, né, nos Estados Unidos, e não nas montadoras que acabam trabalhando em outros países e não gerando esse emprego localmente, né? Mas vamos seguir. E da mesma forma, a gente está tentando trazer aqui mais um indicador sobre o preço praticado, né? Qual está sendo o preço praticado nos carros norte-americanos, no mercado norte-americano? E quando a gente olha para um passado aí de 2016 a 2020, o preço médio que girava em torno de praticamente 38 mil dólares, a gente falava muito no Brasil, mas os carros norte-americanos são muito mais baratos do que os nossos carros, né? Poxa, quanto imposto a gente tem das montadoras aqui no Brasil? A gente olha para os patamares dos últimos anos no mercado norte-americano, e a gente vê um aumento aí de praticamente 47% desde 2016. Então, a gente quer dizer o seguinte, em dólar, os carros norte-americanos estão mais caros. Boa parte das montadoras que foram para o exterior e que atendem os Estados Unidos, que não geraram emprego lá, elas contribuíram muito, principalmente para trazer carros principalmente de entrada, com preço mais acessível, né? E esses carros que são produzidos localmente nos Estados Unidos são carros mais caros. Então, a gente está vendo não só uma diminuição no poder de compra do consumidor norte-americano, mas principalmente porque os carros ficaram mais caros, né, nos Estados Unidos. Então, esse também é um fator importante que a gente percebe nos indicadores, né, da economia norte-americana, do mercado automobilístico. E quando a gente olha aqui, trazendo principalmente para o nosso negócio, né? Quais são os descontos sobre o MSRP, que é o preço de tabela? Então, a gente vê claramente, né? No período de pandemia, eles estavam conseguindo praticar ágil, né? Ágil de 500, 1.000, chegando até $1.000 pela falta de produto. E agora, o nível de descontos praticados sobre o preço de tabela ainda não é pré-pandemia, entre 2020, mas eles estão conseguindo, o desconto praticado já está chegando aí numa faixa de praticamente $2.000, que foi verificado agora em dezembro de 2024, março de 2005, a situação realmente é que esses descontos voltem para um patamar normal, aí entre $2.000, mas o mercado norte-americano está, sim, praticando descontos sobre o preço de tabela atualmente, ok? O que talvez não seja a realidade no mercado de usados, mas sim, aqui a gente está falando um pouquinho do mercado de novos, né? Então, a gente está trazendo aqui uma foto, uma brincadeira, né, do Mike Tyson nocauteando o Trevor Berbick, se eu não me engano, aqui, né? E todo mundo tem um plano, até receber uma porrada, né? Uma frase do Mike Tyson, e a gente está vendo o mercado norte-americano se replanejar, porque eles estão realmente passando por algumas dificuldades, e essa guerra econômica na indústria automobilística, ela tem um motivo para ela estar acontecendo, ela está ligada à geração de receita, ela está ligada à geração de empregos, e principalmente à competitividade com os produtos que vêm de fora, que vêm com muita tecnologia, que vêm com muita inovação, né? E acho que, para a gente fazer um contraponto ao mercado norte-americano, que foi um mercado que a gente olhou muito, a gente não pode deixar de olhar e entender que o mundo mudou, né? Que hoje inovações e tendências,
na maioria das vezes, ela está sendo reorientada dentro do mercado global automotivo, principalmente puxado pelas montadoras chinesas. Então, nesse gráfico aqui, da fonte da Bernstein, da Bloomberg, vocês podem ver que as montadoras chinesas, desde 2021, a gente está falando das montadoras com esta linha aqui, em azul claro, os chineses que vinham desde 2014 sendo os menores investidores em P&D, eu estou falando que é pesquisa e desenvolvimento de produto, né? E CAPEX é investimento em geral, né? As montadoras chinesas, elas fizeram uma lição de casa desde 2020, e desde 2020 elas lideram, superando as montadoras japonesas, as montadoras coreanas, as montadoras americanas, as montadoras europeias, em investimento, principalmente em pesquisa e tecnologia. E isso não foi por acaso, né? A gente está vendo um planejamento muito forte do governo chinês nesse investimento para colher os resultados. Então, o investimento, o que a gente está vendo hoje no mercado global, e principalmente com as marcas chinesas, não é algo novo, é algo que foi planejado, é algo que começa a ter os resultados latentes e aparentes, principalmente a partir, e para os próximos anos, isso deve persistir, e por isso que a economia global do mercado de veículos está mudando tanto, e a China tem assumido esse protagonismo, porque investiu muito mais dinheiro do que todos os outros concorrentes, ok? Se tiver perguntas, Nilson, você vai me falando aí que eu não estou vendo, tá bom? Mas vamos em frente. Aqui a gente está trazendo informações da Dune, que é uma consultoria fantástica sobre veículos elétricos e principalmente mercado global, mas a gente quer destacar para vocês a absoluta dominância chinesa na cadeia de suprimentos de baterias, né? E seja qual for, de baterias de célula, separator, eletrolitos, e a gente está vendo aqui que sejam de todos os tipos de produção de bateria atualmente, a China domina acima de 80% em relação aos mercados norte-americanos, Coreia do Sul, Japão e Europa, né? Então, assim, o protagonismo e a tendência de investimento em eletrificação das montadoras chinesas tem uma razão. Eles também dominam o que é mais importante na produção de um veículo eletrificado. Eles têm uma dominância completa na cadeia de suprimentos de baterias, fornecem atualmente para outras montadoras, e a gente está vendo aqui um fato absolutamente inegável e que faz parte desta nova realidade global automotiva. E muito curiosamente, aqui a gente está vendo um forecast, né, uma previsão atualmente feita pelo Goldman Sachs, de 2025 até 2035, dos próximos anos. A gente está vendo aqui os 3 principais players na China, né, de robotáxis, de carros que vão trabalhar autonomamente, né, e eletrificados ao mesmo tempo. Vocês imaginam, sem motorista, que tende a mudar muito a mobilidade. Então, a gente está vendo um negócio que praticamente é inexistente em 2025, a gente está falando de uma tendência, e que nos próximos 10 anos vai ter pelo menos 1.900.000 unidades vendidas pelas empresas chinesas, ok? Que hoje está se iniciando, um negócio de 54 milhões de dólares, e que vai partir e vai atingir, nessa previsão, praticamente 47 bilhões de dólares só no mercado chinês, né? Então, assim, essa é uma realidade que a gente já vê acontecendo, principalmente em Estados Unidos, Europa e China, mas que tende a ser um vetor muito forte do mercado automobilístico, e que certamente vai mudar a forma da utilização do veículo, da compra do veículo, e que todos nós temos que estar muito atentos, porque mais hora, menos hora, a gente sabe que vai chegar aqui no nosso mercado, ok? Então, assim, é uma frase muito forte, mas é uma frase que absolutamente a gente pode dizer hoje, com base nesses dados, que a inovação no mercado automobilístico ela está mudando de eixo,
né? Ela está mudando do Ocidente para o Oriente, né? Esse protagonismo da China é inegável que a gente consegue enxergar que essas mudanças vão acontecer aí no curtíssimo espaço de tempo nos próximos anos, né? E aqui, mais uma vez, uma informação da Dune Insights. Hoje, vocês olharem aí para o mapa global, né, de exportação de veículos, a China é o maior exportador de carros do mundo. Em 2025, previsão de superar 6 bilhões de unidades. Quando a gente olha para o mapa, a gente vai ver que eles exportam hoje para praticamente todos os países do mundo, à exceção, né, do mercado norte-americano e do mercado canadense, em função de restrições de operação, mesmo a China comprando montadoras como a Polestar, por exemplo, que atua no mercado norte-americano, mas as montadoras chinesas não podem vender nesses mercados. Entretanto, existe uma plataforma de exportação hoje robusta que atinge praticamente todo mundo, todos os países, à exceção desses 2 países somente, né? Acho que aqui a gente tem, a gente está vendo as cores entre vermelho e cinza, mas é um mapa que chama muita atenção, porque ela está em todos os continentes, à exceção só, digamos assim, da América do Norte, menos México e Caribe, ok? E a estratégia, né, a tática dessas montadoras chinesas, muito bem planejada na indústria, ela tá ligada a primeiro lugar, vocês estão vendo aí, né? Construir uma capacidade produtiva gigantesca. Então, eles já produzem hoje 50 milhões de veículos por ano. Desses 50 milhões de veículos, 25 milhões apenas vão para a demanda do mercado interno chinês, né? E 6 milhões de veículos, hoje, a gente viu lá em 2025, vão ser destinados para as exportações para todos aqueles países, inclusive o Brasil, e a gente vê que persiste também uma capacidade ociosa, excessiva, de ainda 15 milhões de carros por ano. Então, assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar em 3 montadoras, e se a montadora está produzindo, o pior custo para a montadora é ficar com esse carro no pátio, né? Eles vão vender esses carros, eles estão dispostos a desenvolver acordos comerciais para venderem esses carros, para terem maior presença em todos aqueles países onde eles estão, né? E essa é uma realidade que a gente vai conviver, sim, nos próximos anos, e precisamos entender quais são os impactos dessa invasão de produtos chineses, a maioria deles eletrificados, sejam híbridos ou sejam elétricos, que vai acontecer também no nosso mercado, né? Acho que isso é uma realidade que a gente vai ver cada vez mais forte, cada vez mais latente, né? E a gente a Dune classificou aqui que existe um novo reinado global automotivo, porque o mercado chinês, ele é o primeiro em capacidade de produção, o primeiro em produção de 30 milhões, o primeiro em exportações, o primeiro em produção de veículos elétricos, são responsáveis por 70% das baterias que alimentam esses carros elétricos e eletrificados, e acho que o último item talvez seja o mais importante, né? Eles conseguem produzir com mão de obra de 25% a 30% mais barato, em média, do que todas as outras montadoras em outros países do mundo. Então, assim, essa robustez, né, estratégica, e essa dominância, a Dune está chamando aí de novo reinado, né, Caporal? Mas, assim, eu acho que vai ser muito difícil, e é por isso que a gente vê essa guerra das tarifas, para tentar impedir essa liderança, né? Porque eles fizeram uma lição de casa já há alguns anos, né? E têm vantagens competitivas praticamente em todos os aspectos. Okay? Deixa eu só fazer um adendo, ele já é o maior vendedor de carros 0 quilômetro no mundo, né? Supera os Estados Unidos hoje, 23, 24 milhões, e é um dos únicos países que vende mais carro 0 que carro usado. Na maioria dos países, a venda de carro usado é 3 vezes maior, 2 vezes maior, quer dizer, no Brasil é muito mais, chega a 5 vezes, mas na China, a venda de carro usado é um pouco abaixo da venda de carro usado.
Exatamente, né? Então, assim, trazendo isso para o nosso mercado, a gente pegou uma notícia de alguns dias atrás, né? Estão vendo aí a foto e hoje a gente tem aí 6% dos emplacamentos do primeiro semestre no Brasil, 6%, né? Já são de montadoras de carros chineses. A gente tem aí alta, principalmente em junho, de 43% sobre o mês anterior. E efetivamente agora, que nos próximos meses a gente vai voltar a ter o aumento progressivo, né, do imposto para os veículos exportados, os veículos importados, desculpe, eles estão chegando com esses navios pequenos, viu, pessoal? Ó, esse navio está descendo lá em Pernambuco, esse navio está descendo no Espírito Santo, né? Mas antes do aumento do imposto, eles já trouxeram, e a gente tem hoje em solo brasileiro, 110 mil veículos chineses, o que dá quase meio mês de venda, né? De veículos 0 km, que estão nos portos sem pagar imposto, né? A gente tem alguns colegas dentro da BYD que estão gerenciando esses estoques como loucos, não deve ser fácil, né? Mas, assim, vocês podem se preparar que, com certeza, esses veículos fica muito mais fácil para uma montadora oferecer incentivos de venda, aumentar sua rede de concessionárias, do que custear veículos parados no estoque de portos ou de concessionárias. Então, a gente está vendo, e é isso que a gente quer chamar atenção para todos os participantes aí da live, que a gente deve ter um segundo semestre muito forte, principalmente porque, além deles conseguirem trazer esse volume tão grande de veículos, né, já no solo brasileiro, com os navios mais modernos, né, os maiores navios de transporte de carga de veículos que existem hoje no mundo são os navios que, na maioria das vezes, pertencem a boa parte das montadoras, mas a gente está vendo aí, muito provavelmente, uma força muito grande para o segundo semestre, porque logo em breve eles vão começar a localizar essas produções. As fábricas da Great Wall Motors, a fábrica da BYD estão praticamente ficando prontas, e aí a gente vai começar a assistir a produção local para ser um hub de exportação para a América Latina e para outros países, né? Então, eu vou... Vai lá, Caporão. Rapidinho. Saiu pesquisa recente da FenaBrave hoje sobre as concessionárias, né? Sim. Não sei se até o Ricardo quiser colocar aqui, porque ele acompanha isso muito bem, colocar aqui do lado, mas a BYD sofreu uma das piores avaliações. E eu acho que isso se deve a uma política tão agressiva de vendas, de ficar... Porque imagina esses carros todos parados, eles estão ficando defasados, ou seja, vai carro 23, 24, 25, 26, ou seja, tudo misturado, ela tem que desovar de alguma forma, e a melhor maneira de fazer isso é baixando o preço, fazendo promoção, etc. E isso, para não colocar todos os chineses no mesmo saco, na pesquisa da FenaBrave, os concessionários ficaram insatisfeitos muito com a BYD e satisfeitos com a GWM. Então, é bem interessante isso, porque a gente fala de chinês, a gente generaliza tudo, né? Então, tem políticas diferentes aí no mercado, atacando o mercado de maneiras diferentes. Pronto. A gente vai ver isso daqui a pouco nos descontos dos carros, Caporal. E acho que eu vou deixar um gancho aqui para o Ari, para o Nilson, que vão falar daqui a pouquinho, e acho que para todos da live, que é basicamente o seguinte: como que a gente vai se preparar para combater? Primeiro, aqueles que têm marcas chinesas, com certeza, vão estar se beneficiando disso, mas boa parte dos nossos clientes, boa parte da rede de concessionárias, tem que desenvolver alternativas, né? Seja de produto, mas alternativas para combater efetivamente essa alavanche de veículos que está prevista acontecer no segundo semestre no mercado brasileiro, vai para veículos novos, e que também vai afetar o mercado de carros usados, que a gente também vai falar hoje. Aqui, para finalizar, tem uma frase do chairman da Stellantis, né, que, por sinal, anunciou esta semana que globalmente a Stellantis vai perder 3 bilhões de dólares pela primeira vez, né, a maior montadora que tem mais marcas, né,
mas esse ano o mercado chinês vai, pela primeira vez, ser maior do que o mercado norte-americano e europeu juntos. Eles estão, a Stellantis, eu coloquei até o link aqui, está perdendo 3 bilhões de euros devido ao tarifaço do Trump, porque a produção está muito ligada a México e Canadá. E tem tarifa desses dois países, tá? Eu coloquei o link aqui, depois se quiserem clicar, está em inglês, mas é fácil traduzir. Então tá bom. Estou deixando aqui um QR Code para aqueles que tiverem interesse nas missões técnicas que a gente faz todo ano para o exterior, para coletar esse tipo de informação. Fiquem à vontade. Agradecer a todos e passar a bola para o meu querido amigo Ari, que vai falar. Vou deixar você dividir a tela, Ari? Vou deixar contigo agora, meu amigo. Já então o meu aí não. Deixa eu sair, parei. Já está. Já está, ótimo. Já está. Eu vou falar, pessoal, vou trazer um pouco da realidade do que acontece na China, do que acontece em outros países para o nosso querido e amado Brasil, tá? Então, a minha ideia é trazer alguma coisa aí para o Brasil, trazer alguns dados do Brasil para vocês aí, com exclusividade para quem está participando aí dessa live. Primeiro, preços de veículos novos, né? A gente viu quanto custa um carro nos Estados Unidos, eles custam $48 mil. E essa evolução de preços novos de carros no último ano, de junho do ano passado para junho desse ano. Mas quanto custa um carro no Brasil? Se a gente olhar em junho do ano passado, você tinha na coluna azul aqui um preço médio de 154 mil, com um preço praticado de 145 mil. Nós estamos pegando aqui todos os carros das marcas de volume, né? Aqui vai dos carros mais simples até os mais sofisticados, e o preço médio no Brasil, então, de 154, sendo vendido por 145, com desconto de R$9 mil em média. E depois de um ano, o que nós temos é um preço médio. As montadoras subiram bastante o preço dos seus carros, para 174 mil em média, mas, apesar do aumento, o preço médio de praticado, real, está na faixa de 161 mil. Ou seja, aquele desconto que um ano atrás era de R$9 mil, em um ano foi para 13.400. Nós estamos falando de mais de R$4 mil de aumento no desconto médio dos carros nesse ano, né? Então, se os descontos eram de 6%, hoje eles estão na faixa de 7,5%. Pessoal, R$4 mil de desconto num carro é muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, uma montadora que tenha 10% do mercado, ela vem, o mercado brasileiro, com 252 milhões e meio de carros, ela teria 250 mil vezes 4 mil, nós estamos falando de R$1 bilhão a mais que está sendo deixado na mesa, ou pela montadora, ou pelos seus concessionários, né? Então, é muito, muito dinheiro, né? As montadoras subiram mais o preço do que aquilo que o consumidor brasileiro tem aguentado ou pode aguentar, tá ok? Se a gente olhar por montadora, as que estão mais para cima são as que têm os menores descontos, e aqui chama atenção, o Caporal até falou da Great Wall, ela é a segunda com menor desconto, né? Basicamente vende a preço de tabela, assim como a Caoa Chery. A gente tem uma situação onde essas duas montadoras, a Caoa Chery, por ter um preço um pouco mais baixo, uma estratégia de ganho de mercado, e a Great Wall de ter um preço adequado, sem uma pressão de venda tão exagerada, praticamente vendendo ao preço de tabela. E a gente vai olhando para baixo e vendo as montadoras que têm um desconto maior. O grande ponto aqui para qualquer montadora é a dificuldade, quando você entra nesse jogo do desconto crescente, de você conseguir baixar o desconto. Então, você olha a Toyota, por exemplo, que, né, na faixa de 5,5%. Você olha uma Honda, por exemplo, né, na faixa de 6%, quer dizer, é muito difícil você baixar o desconto, a não ser que você tenha novidades tecnológicas importantes, como a Nissan, que acaba de lançar o Kicks 2026 com uma série, é um carro praticamente novo em relação ao 2025, e a BYD, que acaba de lançar o modelo 2026 em vários dos seus carros, aí está comercializando forte o 2026. Mas você vê um desconto muito alto da BYD na medida em que eles priorizaram a conquista de mercado de uma forma diferente daquilo que Great Wall priorizou. Aqui, dentro do nosso Transaction Price, esse é um chart exemplo. A gente pegou aqui 3 veículos do segmento de BSUV, né, Tracker, Creta e T-Cross,
E na última coluna tem uma coisa que chama muito atenção, quer dizer, a Tracker, com descontos aí de 12%, 13%, 15%, dependendo da versão dela, né? E você vê aqui amostras fortes no Brasil, né, que a gente tem de cada carro, enquanto você vê, de repente, Creta e T-Cross com descontos bem mais baixos. É óbvio que a GM não fez isso porque queria, fez isso porque precisava limpar um pouco mais o seu estoque. A gente vai ver isso quando a gente falar de giro de estoque, num dos próximos charts que a gente vai chegar com isso. Em termos de região, a região que tem o preço mais alto do Brasil na média dos carros comercializados é o Centro-Oeste. E isso certamente puxado aí pelo mix muito centralizado em Compact Pickup, ou Pickup 2, né, o segmento aí de Hilux, de S10, de Ranger, de Frontier, né, que é muito forte no Centro-Oeste, por isso o Centro-Oeste com um preço um pouco mais alto. E os descontos, né, se a gente olhar na terceira coluna, muito fortes, principalmente em São Paulo e nessa região que a gente chama nos outros estados do Sudeste, aqui Rio, Minas e Espírito Santo, provavelmente diante de uma competitividade maior do número de concessionárias nas praças principais desses estados aqui. Então, São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo com descontos maiores, o Centro-Oeste com desconto mais baixo, né, e a gente vê aqui um preço alto sendo praticado principalmente no Centro-Oeste. Quando a gente fala de giro de estoque, lembra do desconto alto que a Chevrolet estava dando, né? A Chevrolet está levando agora 64 dias em média para as concessionárias Chevrolet para vender um carro no varejo. Né? O carro, do momento que ele é faturado até o momento em que ele é varejado, está levando em média 64 dias. Se a gente olhar a média do mercado, a gente tem 37 dias. E quem trabalha muito bem lá no cantinho, lá, é a Toyota com 16 dias em média. Quer dizer, o carro já chega praticamente vendido na Toyota, praticamente os concessionários não têm custos aí de floor plan, o que é bastante positivo, né? Então, a gente vê aí 37 dias na média, né, de estoque, com algumas marcas aí um pouco mais apertadas aqui, vendendo o carro um pouco mais lentamente. Mas, o que é importante de ver a Chevrolet está fazendo uma lição de casa, porque 2 meses atrás ela estava levando 90 a 100 dias, e agora ela faz uma limpa naqueles carros mais antigos, podendo aí faturar os veículos novos, as linhas 2026 dele, por exemplo, e aí está abaixo dos 90, 100 dias de estoque por volta de 64. Né? E a gente vê, mais uma vez, a Toyota lá embaixo na linha rosa, praticamente estável, aí com 15, 16 dias, trabalhando muito, muito bem o seu estoque. Indo para o chart seguinte, saindo um pouco do mercado de novos, e a gente tem mais uma miríade de dados aí que a gente pode estar conversando posteriormente, falando o que a gente pode estar falando para vocês. Esses mesmos comparativos que a gente falou de novos, a gente pode estar mostrando por segmento, podemos mostrar por região, podemos mostrar dentro de uma montadora, enfim. A gente pode fazer uma miríade de dados aí de veículos novos, assim como de veículos usados, que a gente vai falar com alguns dados aqui que a gente coletou aqui no mês de julho desse ano. Primeira coisa, o preço dos usados também tem subido no Brasil, tá? Então, se a gente pegar de outubro para cá, a gente sai de uma base de R$81 mil, em média, no preço dos usados, para um valor médio de 88 mil agora, no mês de junho de 2025. A margem bruta, né, quando a gente fala margem bruta, é o preço, é o lucro dividido pelo preço de venda, de 10,8%, mais ou menos mantida, ela tem se situado em torno de 11%. Essa margem bruta, alguns funcionários falam assim, mas eu não ganho 11%. Não, você não ganha 11%. Você paga 11% a menos no veículo novo do que você vende o seu usado. Né, os 11%, ou 10,8%, você tem que descontar disso aí todas as suas despesas para dar um tapa no carro, melhorar ele, deixar ele mais bonitão, né, ao mesmo tempo que aqui não tem, nesses 10,8%, as comissões que vocês pagam para vendedores, as comissões que vocês pagam para não só vendedores, como gerentes, etc., nesse mercado. O giro de estoque de usados hoje em 37 dias, ou seja, as concessionárias estão girando o estoque de usados no mesmo prazo dos veículos novos, e é muito importante, pessoal, 3 dias a mais ou 3 dias a menos de giro de estoque no seu usado, é como se fosse 1 ponto percentual a mais ou a menos que você está ganhando em cada carro.
se a gente for pensar, né, 40 sobre 37, 1%. Se você estiver girando em 40 dias, você provavelmente está deixando muito dinheiro aí no mercado, muito dinheiro aí que você poderia estar ganhando a mais ao administrar melhor os seus veículos usados. Vamos falar dos principais carros que estão girando mais rápido. Coincidência ou não, e isso já vem de alguns meses, os 3 modelos de giro mais rápidos são os 3 Toyota. Nós estamos falando de veículos seminovos, veículos 2022 a 24, porque a gente não vai falar aqui de veículos mais antigos, aí vai da estratégia de cada concessionária, muito repasse. Então, vamos falar só dos seminovos dos últimos 3 anos. Então, você tem, nas 3 primeiras colocações, e se a gente está falando, mesmo quem está nesse chart mais para a direita, também está muito bem, porque se a gente estiver falando de 80 veículos 80 modelos que a gente inclui no nosso estudo, estar entre os 10 primeiros é um bom negócio. Então, Corolla, Hilux e Yaris Hatch, os 3 da Toyota nas melhores colocações. E quando a gente fala de margem, a gente tem uma margem bruta muito boa nos carros, principalmente hatch pequenos, hatch compactos, né? Mobi, Kwid, HB20, a gente vê Argo aí nessa lista, 208, né? Nessa lista dos 10 mais, você vê muito carro hatch compacto nessa lista, quando a gente fala de percentual. A gente sabe que, às vezes, uma coisa é você trocar um pneu de um Mobi, outra coisa é você trocar um pneu de um carro que custa 200 mil, né? Proporcionalmente, o preço para um Mobi é mais alto, mas a gente vê uma margem bruta, né? O lucro bruto sobre o preço de venda para veículos antigamente chamados de populares, talvez futuramente chamados de populares novamente, que estão aqui, Mobi, Kwid e HB20. E nós já estamos até montando um estudo aí para os nossos clientes com exclusividade do que está acontecendo com o mercado de veículos novos nesses veículos que houveram a redução de preço há 10 dias. Ari, o Caporal tem uma pergunta. Na verdade, no chat aqui, no grupo, o pessoal está falando voltando do veículo 0 km, falando do tempo de estoque da Toyota, e estão falando que ou pode ser a entrada ou a saída do Yaris. Você tem alguma coisa sobre isso? Ou a gente pode pesquisar e depois mandar? Não. Eu creio que não seja a entrada ou saída do Yaris, porque os Yaris antigos já estão bastante limpos, né? E Yaris, na verdade, não foi fabricado esse ano. Né, foi muito pouco fabricado. Talvez eles estejam com o Yaris represado dentro da fábrica, mas não acredito que seja isso aí, não, tá? Ok, obrigado. Ok? Falando um pouco, esse é um conceito que a gente usa muito, que é o conceito de ROI. No fundo, o que importa é o ROI. O que é o ROI? É a margem bruta que você tem multiplicada pela quantidade de giros do ano. Né, usando um exemplo simples, eu sempre uso esse exemplo, vamos supor a concessionária que fala assim, nesse usado eu vou ganhar 20%. Aí fica sentado em cima do carro durante 6 meses. Ganha 20% no final, então talvez até consiga ganhar os 20%. Mas no ano todo ele vai ganhar só 20% 2 vezes, vai ganhar 40%, simplificando a conta, que na verdade é 44%, mas vamos simplificar para 40%. Né? Então ele vai ganhar só 40% se ele gerar 2 vezes o estoque ganhando 20%. E de repente aquele que ganha 10%, ele está gerando estoque a cada 36 dias. Então, aí ele faz um ROI, que é 10, né, giros por ano, vezes 10%, que chega em 100%. O que significa isso? Que se ele tem R$1 milhão em estoque no começo do ano, ele pode ter 2 milhões no final do ano, obviamente, se os custos e despesas de recondicionamento do carro. Mas os segmentos que estão dando mais rentabilidade, tanto em maio como em junho, a gente tem um destaque muito grande para o segmento A-Hatch, que é o segmento do Kwid, do Mobi, segmento B-Hatch também, e o C-Sedan aqui, bastante interessante, esse segmento em rentabilidade para as concessionárias, quando a gente leva em conta, mais uma vez, repetindo, giro e margem bruta. Olhando aqui como estão os 40 seminovos mais vendidos, né, a gente tem aqui, e esse é um dos últimos charts aqui, a gente tem do lado esquerdo, quanto mais para a esquerda, melhor. O verde é o melhor aqui, né, que é quando você tem uma margem boa e um giro rápido. Você tem aqui os veículos da Argo, Yaris Hatch, Mobi, Kwid, são os veículos que estão sendo mais rentáveis. Quando a gente olha do lado vermelho, você tem veículos com giro mais lento, né, mais dias para girar, né, e você tem uma margem menor. E aí você tem
no quadrante de baixo do amarelo embaixo, né? Você tem as margens mais baixas, mas com giro rápido. Está a Montana, que está com uma margem razoável, mas não está girando tão bem. É o único carro naquele outro segmento. E aqui, né, a gente até saiu, já falou disso aqui nos últimos dias, saiu até isso aqui no Estadão, né, no Estadão de ontem, a gente ficou muito honrado disso aí, de quem que a BYD está roubando, né? E a gente olha isso mês a mês, né, e é uma análise trimestral agora, do primeiro trimestre quanto do segundo desse ano, a gente vê a BYD roubando muito carro, pegando muito usado da Volkswagen, da Chevrolet e da Hyundai, talvez diferente daquilo que tinha no começo, que era pegar muito Compass, pegar muito Renegade, era muito Jeep, né? Hoje em dia, talvez em cima de uma venda maior de Dolphin, Mini Dolphin, pegando bastante carro, talvez o Onix. A gente tem até esses dados aqui, mais uma vez a gente comercializa eles, né? A gente tem bastante dados aqui que a gente poderia estar trocando com vocês, mas chama a atenção de que hoje a BYD rouba muito de Volkswagen, Chevrolet e Hyundai, até mais do que Jeep. Diferente do que acontece na Great Wall, onde ela é a grande bicho-papã, a gente pode falar assim, bicho-papão, de Jeep e Toyota e talvez Volkswagen nos segmentos, principalmente, que são marcas bastante atuantes no segmento daquilo que a gente chama de CSUV, segmento de Compass, segmento de Taos, segmento de Corolla Cross. Por isso a conquista da Great Wall nesse segmento. Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Eu vou passar a bola para o Nilson e responder a pergunta de vocês no chat, ou se ainda houver alguma pergunta aqui. Eu queria agradecer a presença de muita gente muito legal, muito bacana, que eu conheço há muitos anos no mercado aqui. Para mim é uma honra poder trocar essas ideias com vocês. Bom, boa noite, pessoal. Deixa eu colocar minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar. Já entrou. Bom, a gente mostrou, né, começamos falando, o John falando um pouco da questão de garantia estendida para veículos aí com uma milhagem mais alta, uma quilometragem mais alta, né? Falamos também, né, dos caminhos, da questão que o Fábio trouxe, né, de tudo que está havendo no mundo, né, esses movimentos, a invasão chinesa, né, o Ari contextualizou isso na nossa realidade, né, esses movimentos de preço, e agora a gente vai apresentar, vou fazer o fechamento aqui, junto com meus colegas, com alguns caminhos, né? Então, a gente listou aqui 5 caminhos que a gente imagina para os próximos 10 anos para a concessionária manter a sua competitividade. Então, vamos lá, né, seguir esses caminhos. Então, primeiro ponto, né, a digitalização total da jornada de compras. Por quê? O cliente quer rapidez, quer transparência, as margens estão muito apertadas, então tem que ter muita eficiência, e a digitalização é mais do que uma obrigação de todo esse processo. Então, como é que a gente pode ver isso, né? A gente criou aqui o que a gente chama de ações práticas, né? Bom, não foge muito ao que a gente fala, né? Ou seja, a questão de CRM, integração com Marketplace, IA, e quando a gente fala IA, é como a IA pode contribuir em todas as áreas da concessionária. Isso reflete o quê? Vocês têm que ter um projeto, né, na área de estoque, na área de recepção, na área de satisfação do cliente. Como é que eu posso introduzir a inteligência artificial para melhorar os meus resultados? E a gente comenta, até vou mostrar para vocês, né, que está crescendo muito a própria IA em estúdios virtuais. Para quê? Para gerar mais relevância e reputação, que eu vou falar um pouco adiante, né, porque está mudando também o conceito de comercialização. Hoje, todo mundo quer ser no Mercado Livre, né, que entrega, troca rapidamente e tal. E como é que eu apareço em destaque nos marketplaces, nas redes sociais? Isso, basicamente, a gente está envolvendo, né, a questão de reputação, né, e a gente vai trabalhar mais adiante. Outro ponto fundamental é digitalizar o agendamento. Então, isso a gente vai desde o agendamento de serviço, test drive, oferta de F&I, e a gente tem cases, né, onde, inclusive, chega a fazer oferta, negociação, tudo por inteligência artificial.
E, finalmente, um ponto que a gente vem discutindo isso aqui faz já alguns anos, a experiência omnichannel, né? Ou seja, a pessoa começa a conversar com o cliente pelo WhatsApp ou pelo chat da concessionária, depois ela passa por telefone, depois ela vai na concessionária. Então, essa experiência ela tem que ser feita de uma forma amigável, para que, quando ele chegar na concessionária, ele não precise repetir tudo que ele já falou, né, através dos outros canais. Então, isso é um ponto fundamental no processo, essa questão de trabalhar, né, a jornada de compras de uma forma digitalizada. E aqui, só para ilustrar, por exemplo, a utilização de IA em estúdio virtual. Então, hoje você tira uma foto em qualquer lugar e transforma essa foto, né, em uma foto de venda, com potencial de venda, né? Então, qual o potencial de venda aqui nessa primeira foto e o potencial de venda na segunda foto? E o mesmo se aplica, né? Como é que eu configuro o meu site? Como é que eu configuro o meu marketplace? Né? Como é que é essa integração? Né? Ele implica em eu ter uma organização, né? E a gente sabe muito bem que quanto mais tempo você passa lendo e vendo o anúncio, maior a probabilidade de você vender aquele carro. E nada melhor do que ter um bom anúncio, boas fotos, bom texto descritivo, né? Então, isso vai tornar o teu material mais relevante. Então, isso é um ponto fundamental aí quando a gente fala da digitalização da jornada de compra. Segundo ponto segundo caminho, né, que a gente recomenda é justamente o reposicionamento frente à ameaça dos chineses. E aí também deixo aberto aos meus colegas que quiserem fazer alguns comentários, né? Então, o que a gente imagina de ação prática, né? Ou seja, tem que se considerar, em algum momento, vender ou atender marcas chinesas. A gente sabe que existem as marcas tradicionais que estão trabalhando com as marcas chinesas, né? Já estão trazendo outros veículos chineses eletrificados, né? E isso tem que ser levado em consideração. Em paralelo, isso é muito importante, pessoal. Hoje a gente tem tecnologias embarcadas diferentes do que a gente tinha anteriormente. Isso muda muito a parte de argumentação de produto e de técnica de vendas, né? E as equipes têm que ter um treinamento. Então, não adianta você fazer um investimento em digitalizar toda a jornada de compra se o seu vendedor, na hora H, não sabe responder determinadas dúvidas ou questões que o cliente coloca, né? E, com isso, né, chegamos a um terceiro ponto, que esse é um ponto assim, bem relevante, que o concessionário precisa, em algum momento, né, reduzir o ciclo de decisão. Será que eu vou trabalhar com essa marca? Será que eu vou trabalhar com aquela? Né? Ou seja, ele tem que tomar uma decisão e acelerar aí os lançamentos. E eu gostaria que o Fábio fizesse um comentário, por exemplo, do Fastback, né, ou da estratégia da Fiat. Fábio, por favor. Não, o comentário, Nilson, é basicamente, né, para combater veículos eletrificados chineses, que devem ser a tendência desse segundo semestre, visto a quantidade de carros que esse pessoal tem nos portos, a gente está vendo aí algumas montadoras tradicionais, a própria Fiat, a própria Volkswagen, a GM está trazendo com urgência dentro do portfólio veículos híbridos, veículos elétricos, é combater da mesma forma, né? Dentro das associações é brigar para que as montadoras possam antecipar ao máximo a chegada desses veículos para tentar entrar nesse jogo com a mesma arma de combate, né? E acho que assim, você já comentou, mas para aquele concessionário, para aquele investidor, né? Se houver a possibilidade, no longo prazo, né, de ter o seu investimento e ter uma marca chinesa para fazer parte do seu portfólio, a gente entende que isso é uma coisa que vai ser muito forte no futuro, né? Então, não deixar todo o seu investimento numa marca específica e tentar realmente ampliar esse investimento para outras marcas que vão trazer essa inovação, essa tecnologia, porque eles realmente estão um passo à frente, a gente viu aí, né? Então, acho que nos últimos dois meses anteriores, a gente viu uma performance muito boa do Fastback híbrido, do Pulse híbrido, por exemplo, né? Que ganharam o mercado, tiveram bons volumes de vendas. Por quê? O consumidor está procurando.
né? E boa parte das marcas das montadoras chinesas ainda não conseguem ter carros com preço tão competitivo. Ah, mas tem o Mini Dolphin, mas outras marcas não conseguem ter esse preço tão competitivo. E eu acho que as montadoras nacionais, com essa tecnologia, vão conseguir buscar esse cliente de entrada, né? Acho que essa seria mais ou menos a recomendação. Não, e até um comentário, né, Fábio, que a gente estava discutindo. Quando tinha as 4 montadoras, a gente tinha uma realidade no Brasil. Quando começou a chegar a Toyota, a Honda, quem fez essa migração inicial, né, mais rapidamente, também saiu na frente, né? Então, esse é um ponto a ser considerado. Muito bom. Outro ponto, dentro desses 5 caminhos que a gente está falando, é potencializar os seminovos e usados. Isso basicamente, né, basicamente em função das margens que são melhores, né, nos seminovos, né, e pela demanda também de veículos mais acessíveis, né? Hoje a gente fala muito que o veículo popular, o veículo de entrada é um seminovo, né? Então, isso acaba sendo um ponto importante dentro do planejamento estratégico da concessionária. Então, dentro disso, né, o que a gente chama de ações práticas, né, otimizar o que nós chamamos aqui internamente de time to net, né? O tempo que você coloca aquele carro dentro da sua concessionária e ele vai para a internet, ou seja, vai ter o recondicionamento, fotografia, né? Quanto mais você diminuir esse tempo, você aumenta a sua rentabilidade. Porque, como o Ari bem falou, a rentabilidade do negócio está muito vinculada ao giro, né? E a gente sabe que muitas organizações perdem muito tempo nesse processo, né? Ou seja, entre a entrada do carro e a subida do carro para a internet. Por outro lado, também tem aquele erro, né? Sobe o veículo para a internet com aquelas fotos que foram feitas com avaliação. Então, você queima o processo de venda. Então, tem que fazer tudo isso de uma forma muito equilibrada e de uma forma processual, né? Não pode fazer de uma forma amadora. Outro ponto que a gente trabalha, né, é a questão de vender nos canais digitais com uma precificação dinâmica. Ou seja, isso tem que estar relacionado direto ao seu giro de estoque. Então, se eu tenho um veículo, o Ari falou muito bem, que está dando 20% de margem, mas vai demorar 6 meses para vender, o que eu vou ter de retorno disso? Tá? Será que eu estou fazendo o melhor preço? Será que no momento que eu comprei, né, eu fiz a melhor avaliação? E essa precificação dinâmica é um ponto fundamental aí nesse processo de você fazer a gestão do seu carro usado. E é claro, né, a gente já comentou anteriormente, até o Caporal citou alguns números, né, incluir garantias, seguros, ou seja, produtos financeiros de F&I nessa oferta de produto. Um ponto, né, que a gente chama a atenção que é a questão do market day supplies, ou seja, a relação entre a demanda e a oferta de mercado, né? Esse é um ponto fundamental que o concessionário deve ter isso, né, na sua mente no momento de trabalhar com veículos usados, né? E isso está muito diretamente, né, vinculado também à utilização de inteligência artificial para criar relevância e reputação, né, para a venda daquele veículo. Eu vou citar um exemplo aqui de uma ferramenta da Autoavaliar, que é o Car Invest, né? Depois, se algum dos colegas quiser fazer algum comentário, né? Mas essa ferramenta ela vai direcionar, fazendo aqui simplificando um pouco aquele gráfico do Ari, será que aquele carro está posicionado dentro daquela área que ele poderia vender melhor? Ou tem que posicionar esse carro dentro de uma área com uma margem maior, considerando o potencial que ele tem de venda? Ou o inverso, né? Esse carro aqui ele tem um potencial de venda menor. Então, se eu quiser tirar ele do estoque, né, eu tenho que colocar ele com uma margem menor, porque tem muita oferta no mercado. Então, hoje você pode fazer isso com ferramentas, né, que vão te dar esse direcionamento. E fica aberto aí se alguém também quiser fazer algum comentário. O John Lever quer fazer um comentário. Opa! John. I can wait to the end if it's okay. I just wanted to. Okay, at the end. Okay, no problem. I didn't want to interrupt Okay. Nielsen. He was doing such a good job. I just figured at the end. Thank you. Ok, no final ele vai fazer o comentário.
Legal. Bom, o quarto ponto, né, é a concessionária. Esse é um conceito que está muito vinculado ao que o Fábio falou, né, lá no início dos robotáxis, né, e tem um conceito que a gente discutiu também, que a gente sabe que vem crescendo, que é o conceito de mobilidade. Hoje, o cliente está muito, muito aberto, né, a ferramentas de mobilidade, né, a questão de posse já também ela perdeu um pouco, está bem perdendo, né, um pouco a sua força, é tornar a concessionária como plataforma de serviços. Então, se a gente considerar isso, pessoal, a gente tem que imaginar que a venda do carro zero nada mais é do que o início do relacionamento. Então, quando você vende um carro, você está iniciando o relacionamento. Então, você tem que estender uma plataforma de serviços para vender outros produtos. Tá? Então, você tem que ter uma estrutura e um planejamento para fazer isso. Então, vai desde plano de assinatura, locação, recarga, né? Esse é um ponto que a gente está discutindo aí com frequência, né? Você sabe, todos sabem, né, que aumentando o parque de carros eletrificados, né, não vai ter condição de fazer essa recarga em muitos apartamentos, né? E quais são os pontos de recarga que a gente tem? Por que não as concessionárias não podem criar pontos de recarga? Enfim, né, são oportunidades que estão aí, né, e cabe alguém começar a fazer, a trabalhar isso, né? Junto com isso, a questão da fidelidade, né? E a fidelidade passa também, quando a gente fala na parte de veículos seminovos, e manter aquele cliente dentro da marca e dentro da concessionária. Então, ela passa, né, também por um plano ou uma estratégia de captação. E quando você cria essa estratégia de captação, você pode criar uma estratégia de serviços recorrentes. Então, é muito comum a concessionária falar que depois que perde a garantia, ela não consegue oferecer mais serviços, né? Mas aí a grande pergunta, né? Qual a estratégia que ela tem de fidelidade, de desconto, quando você ultrapassa o período de garantia? Enfim, né, tem que se criar algumas alternativas. Lembrando, acho que essa é a frase-chave, né? O momento que o cliente compra o carro é o início do relacionamento. E aí, muito do que já falou, né, do que a gente comentou, né, a parte de relacionamento com fintech, seguradora, e principalmente essa questão de startup de mobilidade. A gente acredita que em algum momento alguém vai ocupar o espaço de ser, principalmente nos grandes centros, de mobilidade urbana, um lugar que você chegue, que você possa pegar desde um patinete até um carro por uma hora de locação, enfim, né, que você possa usar essa mobilidade naquela região. Quem vai ocupar esse espaço? Pode ser uma oportunidade também para as concessionárias. E aí a gente até comenta, a gente está trabalhando com a Stellantis num treinamento de F&I, e assim, é uma coisa maravilhosa, porque você pode vender, vocês sabem muito bem, toda a parte de financiamentos, toda a parte de seguros e toda a parte de serviços, desde martelinho, a parte de autoglass, né, a parte de serviços undercar, ou seja, existem muitas oportunidades de venda de produtos, né, principalmente, né, a gente está falando aqui no caso que a gente trabalha com F&I, que vão, em muitos casos, dobrar a margem do veículo, né? Então, esse é um ponto a ser considerado também. Ou seja, ter essa questão aí da concessionária como plataforma de serviços, seja serviços financeiros ou outros serviços. Só que tem um detalhe, pessoal, e esse é o quinto ponto. Nada disso vai dar certo, né, se a gente não tem pessoas, cultura e governança de futuro. Esse é um ponto fundamental. Tá? E a gente sempre fala que tecnologia sem gente preparada não dá resultado. E quando a gente fala sem gente preparada, começa lá em cima, começa no topo, tá? Porque é lá de cima que vai gerar a cultura, vai gerar a governança e vai gerar a liderança, né, para esse caminho. Então, muitas vezes a gente discute, né, que o líder ele não tem que ser somente uma pessoa estratégica, né, e operacional, ele tem que ser um líder visionário. E visionário significa ele pensar fora da caixa, né? E esse é o ponto principal que vai levar tudo isso adiante. Então, quando a gente fala nisso, a gente está trabalhando a questão
e isso é muito importante para a sobrevivência das concessionárias, o desenvolvimento de lideranças, com essa visão estratégica, essa mente visionária que busca mudanças e que busca coisas novas, né? Tem que desenvolver essa liderança das concessionárias. Isso implica, se você quer fazer coisas novas, você permitir uma cultura de inovação. E quando você fala em inovação, você está vinculando a decisão rápida. Por quê? Você vai, testa, deu certo, ok, não deu, parte para outra atividade, né? Então, a inovação e o processo de implementação rápido, eles andam juntos, tá? E a gente pode incluir isso, né? A implementação de KPIs, né? E o foco em dados para você tomar essa decisão. Então, o que acontece? Todas essas ações que a gente mencionou, esses 4 primeiros caminhos, eles dependem fundamentalmente da liderança. E não é uma liderança, né, a gente sempre fala, né? Não foi a liderança que chegou até aqui que vai levar daqui adiante, né, para os próximos 10 anos. Essa liderança precisa ser trabalhada também, né? E assim, para complementar, antes dos comentários finais, né, se vocês quiserem saber mais informações sobre o estúdio virtual, né, fica aqui o link. A gente vai mandar a apresentação para vocês. Muitos sempre perguntam, né, a parte de treinamentos, também fica o link aqui para vocês também. E a gente tem um clube de negócios que a gente está implementando, chamado Mega Legacy, cujo objetivo é justamente gerar essa conversa, essa troca de ideias para discutir, né? Ou seja, até o slogan, a liderança não precisa ser solitária, né? Qual o caminho que eu vou seguir, né? Então, esse é um dos objetivos também do Mega Legacy. E eu estou encerrando, mas eu gostaria de deixar os meus colegas aí para fazer mais comentários, né? O John quer falar, Nilson. Sim. Vamos lá, John. I've had Google Translate, so I've been able to keep up. So I've taken notes. So Ok, ele traduziu com o Google e assim ele conseguiu entender alguma coisa e anotou uma série de coisas. Ele quer falar sobre isso. first of all, Fabio, Ari, and Nielsen, muito informativo. So obrigado, thank you. I learned a lot. Second, we're car dealers, we're car people. We're very resilient. I think some of the slides that Fabio showed the Great Recession. We went down, we went up, and then it showed COVID, same thing. Ele está dizendo que concessionárias ou negociantes de carro são muito resilientes. Então, que o Fábio mostrou gráficos de para cima e para baixo, etc., mas ele mostra que a resiliência da distribuição de veículos é forte. Fabio made a point about the Chinese and kind of embracing that in your portfolio. O Fábio fez comentário sobre os carros chineses que estão invadindo aqui o Brasil. I can tell you from an American dealer perspective, they would do the same thing if the cars could make it into the country. Ele está dizendo sobre o ponto de vista do funcionário americano, eles iam fazer a mesma coisa se os Estados Unidos deixassem eles entrar. Because again, dealers first are business people, and they're going to do what's right to grow their organization and make money. E ele fala que o que fala mais do que a marca, do que a origem do carro, é o negócio. Então, os funcionários estão aí para ganhar dinheiro. Se há uma grande oportunidade de ganhar dinheiro com carro chinês, todos iam se abraçar e vender carros chineses. And everything that was said about used cars was spot on. As a general manager of a dealership, if I didn't have a healthy used car operation, I'd fail every day of the week. I'm so sorry, I lost that. Ele falou que se a concessionária não tiver uma administração boa para veículos usados, ele até quebra, né? Que tem que trabalhar muito bem os usados. And lastly, I love the last point, culture. I always try to create a culture of expectation and accountability, and it's healthy. It's a healthy culture. Everybody's happy. It's the most important piece. Ele falou que adora a questão da cultura. Ele acha uma das coisas mais importantes, onde todos são responsáveis pelo negócio. Que a palavra accountability
tem uma tradução muito certa em português, então, mas ele está dizendo que todos sejam responsáveis e comprometidos com o negócio. That's all I wanted to comment on. I thank you so much for letting me be a part of this. É só isso que ele quer comentar. Ele agradece muito por ter sido feito parte dessa live aqui. John, let me translate a comment from Sergio Thomas. He mentioned about a way to maximize the CPO and used cars would be very interesting to increase the extended guarantee period. Yeah, I could agree. For example, increasing for 2 years for great cars in perfect state, you know, and always keeping the after sales department full of customers. So how can you elaborate a bit more about the extended guarantee for CPOs and used cars? And please, eu estou mencionando, pessoal, o ponto do Sérgio Tomás, que uma das formas que ele falou de uma alternativa seria aumentar a garantia estendida para carros seminovos para fazer mais dinheiro e manter a oficina cheia. Ver o que o John fala disso. Ok, John? So if there is already a standard extended warranty with the CPO program, then you can actually create what they call a wrap in the US. Hoje, vai lá, Caporão. Vai lá, não, vou falar. Hoje nos Estados Unidos eles já têm, né, com algumas montadoras, um programa que eles podem customizar, né, o período de garantia estendida para carros usados seminovos. Mas o mais legal é que eu vou perguntar para ele, John, what customers extended warranty for life for customers? Do you still sell that? Ou seja, ele vendia, eu não sei se vende, eu fiz a pergunta para ele, garantia estendida para o resto da vida. Então, eu estou falando de estender o carro para o resto da vida do carro. Então, John, say something about that. There goes the interesting part about the American car business. A extended warranty for life is really a very limited coverage. It's powertrain components. It's not the things that are going to go bad most likely. So again, we create those wraps that wrap around it, and you can upsell to provide more coverage for the more important components. Então, ele falou que isso é uma das grandes coisas do mercado americano, que fica inventando coisas desse tipo. E, na verdade, essa garantia para a vida é só do powertrain, não cobre todo o carro, nem nada, são as coisas mais que eles acham que o carro que vai durar. Mas é um jeito de vender garantia, de vender um carro, falar assim, essa garantia, o carro tem garantia para o resto da vida, tá aqui, ó, e tudo mais. Beleza? Beleza, John? Beleza. Muito bem. Só falta falar, vai Corinthians. Vai São Paulo. E ele sabe falar também que o Palmeiras não tem mundial. Tá bom, pessoal, eu vou... vamos encerrar aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Fiquei muito feliz com todos aqui. E vamos continuar a conversa lá no grupo, que tem mais informações importantes para a gente compartilhar lá, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Paulo. Boa noite a todos aí, viu? A gente vai Boa noite. Boa noite.